Dentro desse contexto que você fala sobre relação conjugal, né, entre homem e mulher, qual a importância do sexo? Total. E Total. quando, aproveitando, qual a importância do sexo e como o casal reflete durante o sexo, quando falta o sexo? Sim, é um aspecto importantíssimo, é um dos pilares do casamento, sem dúvida nenhuma, né? O próprio Deus, quando criou o primeiro casal, ele deu uma ordem. Olha, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Ele estava falando de intimidade sexual. Então veja que o próprio Criador, que fez o casamento de forma autoral, pensou no casamento, no matrimônio, como um ambiente onde o sexo deve acontecer. É saudável que o sexo aconteça lá. Inclusive, uma das coisas mais polêmicas que eu falo hoje em dia, que não deveriam ser polêmicas, é essa questão de que o sexo é para o matrimônio. Eu não acredito que o sexo seja bem feito, bem usufruído em qualquer instância fora do relacionamento matrimonial. Isso foi uma grande polêmica a minha vida inteira. Porque você imagine, Zé, eu com 14 anos, minha esposa com 13, nós começamos a namorar. E aí a gente estudava, durante algum período, nós estudamos na mesma escola. Éramos um casal de adolescentes, tidos como adolescentes na época, que havia decidido permanecer virgem até o casamento. De maneira que nós namoramos ao longo de 8 anos e casamos virgens os dois. Por causa desse entendimento de que o sexo é um presente de Deus para dentro do matrimônio. Ele é abençoado ali e deve acontecer com frequência. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu desejo que vocês tenham sexo frequente e gostoso. Que maravilha, né? Quando você vê um casamento onde o casal tem acesso a sexo frequente e gostoso. Hoje em dia nós vemos muitos casamentos que estão fracassando exatamente pela falta do sexo. Às vezes a pornografia entrou, e hoje nós vemos uma multidão de homens e mulheres viciados em pornografia que cada vez menos conseguem fazer sexo com pessoas reais. É uma situação assombrosa. O indivíduo se acostuma àquela recompensa dopaminérgica que a pornografia fornece, o cérebro dele começa a ser estruturado para o sexo virtual, digital, de maneira que ele não consegue mais, depois de um tempo, usufruir do sexo prazeroso com sua esposa, com seu marido. É muito assustador, muito assustador. Às vezes o casal também está com a sexualidade do casal ferida pela falta de admiração. Sim. Sim. E aqui que entra os padrões que eu falo no meu Instagram, porque é o seguinte... Você falou a palavra certa, admiração. Quando você perde a admiração. Total. O que é que você acha quando um perde a admiração pelo outro? Muito mais na mulher, né? A mulher tem muito essa coisa do admirar para que a libido seja alimentada. Mas ela tem que admirar mais do que o homem? eu diria que sim, pelo menos é o que eu percebo no dia a dia. Não Sim. sei se existe base teórica para isso. Mas o homem também precisa. Essa história de que o homem só quer o prazer pelo prazer e não precisa admirar a pessoa é uma mentira, uma balela. Deve haver admiração. E como é que a gente reconstrói a admiração? Caramba, a gente tem que entender primeiro o problema. Por que os casais não se admiram hoje em dia? Muitos dos problemas de falta de admiração se dão porque a mulher assumiu um papel masculino e o homem assumiu um papel feminino. Então quando a mulher olha para aquele homem, meio moleque, né, que se veste igual um garoto de 15 anos, com a calcinha apertada, não sei se você já viu, Zé? Sim, os marmanjos hoje em dia com a calça apertada, colando tudo, meu irmão. Sim. Depila Dividindo braço, tudo. depila perna, depila... Meu irmão, quer dizer, uma atitude feminina que não é o herói, não é o provedor, não é o protetor. Simbolicamente, a mulher, mesmo que inconscientemente, vai dizendo, caramba, eu estou casado com uma moça, eu estou casado com uma criança. Sim. A admiração vai sendo minada. A mesma coisa quando existe uma mulher que é masculina simbolicamente. Ela fala com o cara como se fosse um sargentão dentro de casa. Ela não se veste de forma feminina. Ela não sabe falar de forma dócil, de forma meiga. Ela não sabe apontar para aquela simbologia da donzela a ser conquistada, da mulher a ser cortejada. Aí, inconscientemente, o cara para de admirar. O que é isso? Estou casado com minha mãe aqui, gritando comigo, me dando ordem, pensando que eu sou um moleque. Então essa desordem simbólica hoje em dia nos matrimônios faz com que o sexo seja um fracasso. Essa é que é a verdade. Olha,